Vou fazer minhas as palavras da Julie, a nossa diretora global de operações, quando ela esteve aqui no evento teste e ela presenciou o Morro da Igreja e a Serra do Rastro. Ela falou, Fernando, esses dois locais especificamente não deixam em nada a desejar para as montanhas mais icônicas que a gente tem na Europa. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Mais uma vez, este episódio é um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019.
probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Obrigado a todos vocês que acompanharam o episódio da semana passada com a Ana Lídia Borba, o episódio do Daniel de Oliveira na semana retrasada. Foram 2 episódios que eu curti muito de gravar, eu curti muito bater um papo com o Daniel e com a Ana. E o episódio da Ana na semana passada acaba sendo meio que uma sequência. Esse episódio de hoje acaba sendo meio que uma sequência, porque a Ana, além de estar fazendo todo o trabalho de mídia do Othut para o Fernando Palhares, ela também é uma embaixadora do Othut, e isso a gente vai conversar e explicar aqui nesse bate-papo. Então, obrigado a vocês que também chegaram agora no Endorfina através da Ana Lídia Borba, uma moça aí muito inteligente, com uma conversa muito legal, tem muitas opiniões interessantíssimas, uma moça super versátil e que dá orgulho e prazer de ter pessoas assim ligadas ao mundo do nosso esporte, né, do triatlon, do endurance e tudo mais. E na conversa de hoje o Fernando volta ao Endorfina, ele já esteve aqui no episódio 57, para quem já está acompanhando, para quem já está maratonando os episódios do Endorfina. Aliás, muito obrigado a vocês, haja paciência para ouvir episódios de 2-3 horas na sequência um do outro, mas enfim, tem muita gente que viaja aí pelo interior do Brasil e tudo mais, e que me escreve dizendo que o Endorfina está ajudando a passar o tempo na estrada ou no mega trânsito de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Então, obrigado. Mas para quem está ligado, o Fernando Palhares já passou por aqui no episódio 57, como eu falei, mas para falar da iniciativa dele e de 3 outros sócios de estar lançando já há 3 anos, a 4ª edição vai acabar acontecendo agora, nesse final de semana, do Fodax Man, uma prova de Extreme Triathlon, uma prova muito legal que esse ano faz parte do circuito mundial de provas de Extreme Triathlon, uma modalidade relativamente recente e que tem feito bastante sucesso, e aí vocês vão entender por que ouvindo lá o episódio 57. E eu fiz questão de chamar o Fernando novamente, primeiro porque é um cara super boa praça, um cara gente boa, um cara de conversa bacana, mas porque ele conseguiu trazer o Othut para o Brasil, uma prova de nível mundial, uma prova de serviço premium, que acontece desde 2011 já na Europa e já há alguns anos já está expandindo para outros continentes, outros países como Estados Unidos, China, no Oriente Médio, enfim. E ele finalmente conseguiu trazer essa prova para o Brasil, que é um grande mérito, um trunfo, e muito legal a gente poder valorizar e dar espaço e entender o que é essa prova. Não é uma prova tão conhecida ainda do público brasileiro de uma maneira geral. Aqui em São Paulo já tem bastante gente participando, tem inclusive aí alguns embaixadores, como eu falei, a Ana Lídia Borba entre elas. Entre essas pessoas, e vocês vão entender aqui o que são os embaixadores. O Fernando também explica isso, mas enfim, eu quis abrir espaço aqui para ele justamente porque eu acho a iniciativa louvável. Eu acho que a gente precisa ter sim cada vez mais opções de provas, seja no triatlon, seja na corrida, seja no ciclismo, para poder participar, porque é isso que faz o esporte movimentar, é isso que faz as marcas venderem, é isso que faz a roda rodar, e isso é um motor aí, um impulso no esporte para que o esporte se mantenha vivo, respirando e saudável, e que a gente possa ter cada vez mais estrutura para participar não somente dos eventos, mas também chamar a atenção aí das autoridades para conseguir lugares melhores para treinar. Enfim, é um bate-papo muito legal onde ele vai entrar em detalhes. Eu tirei aí muitas dúvidas que são minhas e que eu acredito que sejam de vocês sobre essa prova, então tenho certeza que vai ser um episódio interessante. Se você não conhece o Othut, ouça, fique aqui, porque é um conceito de prova muito legal, e como eu disse, o Fernando é um cara de muita competência, um cara de bom papo, um episódio interessante de ouvir, um episódio mais curtinho finalmente, para que você possa aprender um pouquinho mais sobre o Othut Brasil, e quem sabe, se você acha que casa aí na tua agenda, casa aí com os teus objetivos de 2020, incluir no seu calendário, tá certo? Vamos lá para mais um episódio do Endorfina. Obrigado. Oi, Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo ao Endorfina. Bom dia, Michel, tudo bem? Obrigado pelo convite, e é uma honra voltar a conversar contigo.
Pois é, cara, são poucas as pessoas que tiveram esse privilégio por enquanto, hein? Me sinto privilegiado realmente. Poxa, segunda oportunidade conversando no Endorfina. É para poucos, né? Fico muito feliz. Pois é, cara. É o equivalente a nos anos 90, a mulher ser 2 vezes capa da revista Playboy. Olha lá. Tá certo. Bom, vamos lá, cara. A gente vai falar hoje aqui do Haute-Route, né? Uma prova que você conseguiu aí trazer para o Brasil. Vai ser a primeira edição no ano que vem, de 11 a 13 de setembro. Mas a gente está gravando esse episódio aqui há poucos dias do Fodax-Man, que vai acontecer agora no domingo, dia 14. E aí cerca de 80 pessoas vão participar dessa prova. E para quem quiser saber mais detalhes sobre o Fodax-Man ou não conhece o Fernando, ouça o episódio 57, foi a primeira aparição aí do Fernando, onde a gente abordou o assunto específico do Fodax-Man e a gente conversou um papo bem legal aí sobre as opiniões do Fernando sobre a cena do triatlon brasileiro, a cena das provas de longa distância, a franquia versus as provas independentes e tal. Então vai lá, mas vamos falar rapidinho aqui, prestigiar também o Fodax-Man desse final de semana. Tá tudo certo para a prova? Tudo pronto, preparativos finais, tá tudo certinho. Dia 14 a gente larga a 4ª edição do Fodax-Man. E essa edição é especial porque é a primeira edição que ela faz parte do circuito X-Man Tri, né? É isso? X-Tri World Tour. X-Tri World Tour, certo. Exatamente, Michel. Eu tenho um gostinho especial, é a 4ª edição, mas é a primeira, como você bem comentou, da qual a gente está fazendo parte do circuito mundial. Então, quando lá atrás, eu, o Fabrício, o Felipe Manente e o Rafael Pina começamos ainda de uma forma embrionária a imaginar o que seria o Fodax-Man, era um sonho distante, né? A gente tinha como referência o Norseman, Swissman, que são as provas mais tradicionais de triatlon extremo, e a gente pensava, quem sabe um dia ficar próximo de uma prova dessa, né? Então as coisas aconteceram até num ritmo bem acelerado, e felizmente então, né, no 4º ano do Fodax-Man a gente está lado a lado com essas provas, já fazendo parte do X-Tri World Tour. Em termos, vamos dizer assim, para quem já conhece a prova, para quem vai estar lá assistindo, participando, o que muda? O que as pessoas vão perceber de mudança, ou não há nenhuma mudança notória fazendo parte agora do X-Tri World Tour? Não, em termos de estrutura de organização de prova, não muda nada. O que muda é que, pelo fato de ser o primeiro ano do Fodax-Man no circuito, a gente vai ter a presença de algumas pessoas da estrutura da organização mundial do X-Tri World Tour, acompanhando presencialmente a prova. Isso é um procedimento de praxe, todas as Prospect Races passam por isso. E muda o fato de que, a partir do momento que nós nos tornamos definitivamente uma prova do circuito mundial, o Fodax-Man ele se torna uma prova classificatória para o Norseman. O Norseman, a partir de 2019, ele se tornou uma prova regular do circuito, mas também é uma prova considerada o campeonato mundial do circuito. Então, todas as demais provas passam a ser classificatórias. Então, basicamente é isso que muda pelo fato de estarmos no circuito mundial. Legal. O Fodax-Man de 2020 já tem data? Não tem uma data definida, mas historicamente a gente sempre faz no segundo sábado de dezembro. Então, muito provavelmente a gente vai manter essa data para 2020. Bacana, cara. Então vamos lá, boa sorte aí todo mundo que vai participar, boa sorte para vocês aí na condução da prova. Tomara que faça um tempo terrível, que chova, que caia granizo. Não é assim que tem que ser Extreme Triathlon? Exatamente, e foi exatamente isso que aconteceu no ano passado, né, Michel? A gente chegou a ter picos de temperatura ali na região da Serra do Rio do Rastro com 35 graus, e depois na corrida armou um temporal, chegou realmente a chover granizo, não é uma força de expressão, isso literalmente
aconteceu. Então, para uma prova de triatlo extremo, esse é o cenário perfeito. Cara, isso é sensacional. Quanto mais difícil, melhor, né, cara? Exatamente. O atleta que vai para uma prova dessa, ele vai esperando e sabendo que vai ter perrengue pela frente. E isso, cara, eu já não me recordo se a gente abordou esse assunto, mas é uma coisa, assim, curiosa que eu observo, né, acompanhando os movimentos aí do Ironman, né, no Brasil, e depois discussões e comentários aí também ao redor do mundo, mas assim, é bizarro porque o Ironman por si só é uma distância difícil, né? Não tem como você fazer um Ironman que você fala, esse Ironman aqui foi facinho. Ele pode ter sido mais fácil do que uma outra prova, mas não é uma prova curta, não é uma prova simples. Mas é curioso, cara, como as pessoas, de uma maneira geral, buscam as provas que são menos difíceis, né? Então, existe, né, por exemplo, essa história de Roth, por exemplo, que é uma prova que não é tão difícil quanto, por exemplo, o Havaí, né? E ela é tão famosa, quase tão famosa quanto, né? Então, as pessoas, enfim, falam, eu quero ir para Roth porque eu quero fazer o melhor tempo. Florianópolis, né? Uma prova que fez um sucesso danado, justamente porque dá para fazer tempos legais, não à toa que o recorde mundial da distância tá lá, né, o melhor tempo. Em contrapartida, a Fortaleza, por exemplo, uma prova que não vingou justamente porque, cara, é uma prova dificílima, né? Sim. Então, assim, é uma mentalidade diferente e eu não estou criticando, não, porque eu acho que isso é da natureza do ser humano, né? Você vai, a água corre para onde é mais fácil ela correr, né? Enfim, quando eu fazia corrida de aventura, quando a gente achava alguma trilha no meio do mato, a gente sabia que a trilha era o jeito mais fácil de andar, não somente porque já estava aberta, né? Por mais fechada que ela fosse, mas porque a gente sabe que as pessoas que abriram aquela trilha fariam o caminho mais fácil de você passar por aquela montanha, ou enfim, né? E no Extreme Triathlon já parece ser diferente, né? As pessoas já têm essa vibe de, cara, vamos lá para sofrer mesmo e quanto mais difícil for, melhor. Eu acho interessante isso, né, cara? Como são duas óticas sobre praticamente o mesmo objetivo, ou a mesma imagem, né? Exatamente, e é interessante, Michel, porque existe, obviamente, não é uma coisa estruturada, é muito sutil, mas existe uma certa competição saudável entre as provas do circuito do X-Tri World Tour para ver qual que é a prova mais dura, né? Então, a lógica é exatamente o inverso, né? Então, cara, é curioso e muito legal, né? Porque, de novo, aquilo que aí, assim, a gente conversou isso lá atrás. Oferece mais opções aí dentro desse cardápio de desafios que a gente hoje, enfim, no mundo moderno tem à disposição, né? Então, o cara escolhe se ele quiser fazer uma prova não tão difícil, mas ainda assim difícil, ele pode fazer um Ironman X qualquer, ou ele pode ainda optar por uma prova como essa, ou se não, como o Daniel de Oliveira, né, que há poucos episódios aqui atrás, resolve fazer 20 vezes o Ironman, porque um Ironman só ou 3 Ironman não é difícil o suficiente, né? Inacreditável, aí faz parecer o Fodax numa prova fácil, né? Cara, eu quero só ver, Fernando, quando é que vão lançar o duplo Deca ou o Deca Extreme, né? Então, cara, aguardem, porque já alguém vai inventar esse negócio de fazer, sei lá onde, tem que encontrar, sei lá, no meio da Amazônia, cara. Enfim, fazer um duplo Deca ou um Deca Extreme, eu não acho que tarda para chegar alguém com essa ideia maluca, quem sabe lá na própria Noruega, né, no berço do Norseman. Eu acho uma questão de tempo somente, isso mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo. Pois é, mas vamos lá, cara, muito bacana a iniciativa, por isso que eu resolvi bater esse papo aqui com você. Eu participei ali do lançamento do Letap, não sabia nem do que se tratava quando eu fui convidado. Na verdade, eu achei que o Letap ia ser uma prova, ia ser um evento lá fora ainda, né? E eu fui chamado para essa reunião. E logo fiquei super contente, porque eu acho que isso só agrega pro esporte brasileiro, principalmente, claro, aqui estamos falando do ciclismo. E o Letap abriu as portas aí para o mundo. Depois do Letap veio o Gran Fondo, né? Várias outras provas nacionais pequenas aqui em São Paulo e região, em Minas, se eu não me engano, tem também. Estão tentando seguir esse caminho de criar provas que fogem da tradicional prova de ciclismo, que até agora eram apenas organizadas pelas federações, pela Confederação Brasileira de Ciclismo, e que continuam,
né? Mas são provas que eles dividem em federados, não federados, né? Que tem as equipes profissionais ou semiprofissionais do cenário brasileiro participando e que também são legais, mas cá entre nós elas carecem de estrutura, elas carecem de patrocínio, elas não têm uma abordagem em nível de organização tão profissional quanto essas provas que eu acabei citando. E o Outhoot chega nessa esteira, que bom, felizmente tem gente como você e teus sócios aí que estão dispostos a arriscar, investir e trabalhar para isso, e é por isso que eu estou te trazendo aqui. Então vamos lá, conta como é que surgiu essa oportunidade, né, de 4 anos apenas envolvido com o FODAXMAN, uma prova de triatlon, né, que, enfim, tem a etapa do ciclismo, mas não é uma prova de ciclismo, e de repente vocês conseguem esse trunfo aí de estar convencendo. O Outhoot, você me corrige, cara, mas é o quê? É de origem suíça, de origem francesa? Então, na verdade, parte do grupo fica no Reino Unido, mas a matriz realmente é na Suíça, em Lausanne. Tá. Enfim, como é que vocês conseguiram, como é que surgiu essa oportunidade, essa aproximação entre as duas marcas, as duas empresas, vocês como organizadores e o Outhoot? Então, é uma história interessante, mas antes deixa eu até dar um passo atrás e comentar um ponto que acho que é muito importante reforçar, Michel. Eu tive que fazer toda uma mudança de mindset, né? Eu tinha o mindset de prova de triatlon extremo, organizando o FODAXMAN e tudo mais, e o Outhoot é uma pegada completamente diferente, tanto que a gente tem estruturas completamente apartadas, eu tenho sócios diferentes, então os meus sócios no FODAXMAN não são os mesmos do Outhoot, porque uma é uma prova de triatlon extremo, né? Então a dificuldade faz parte da prova. O Outhoot tem uma perspectiva completamente diferente. Ela tem que ser uma prova desafiadora, mas em momento algum ela tem que ser uma prova extrema, né? Então essa mudança de mindset foi super importante. E contando um pouquinho então como que começou, o Outhoot ele começou já há alguns anos, há 2-3 anos atrás, um processo de expansão. Eu acho até que vale a pena entrar um pouquinho mais no detalhe aí da história. A primeira edição do Outhoot aconteceu em 2011. Isso, de uma prova de 7 dias, que é o Outhoot Alps. Isso. Que existe até hoje, é a principal prova que nós temos hoje no circuito. E aí, mais recentemente, a gente começou a trabalhar com o formato também de eventos de 3 dias. Então, hoje, dos 11 eventos que nós organizamos ao redor do mundo, 2 acontecem em 7 dias, que é o evento dos Alpes e dos Pirineus, e as demais são eventos de 3 dias que são muito mais acessíveis em termos de dificuldade do percurso, em termos de tempo que o atleta precisa ter disponível. Então, é um modelo muito mais replicável e escalável, né? E aí, por conta disso, o Outhoot começou um processo de expansão e, obviamente, que o mercado brasileiro estava nos planos, porque se a gente for puxar as estatísticas dos países que mais fornecem atletas ciclistas para os eventos do Outhoot de uma forma geral, o Brasil sempre aparece lá entre os primeiros. Então, o ciclista brasileiro já tem esse hábito de participar de eventos do Outhoot ao redor do mundo. Por conta disso, já existia então por parte da estrutura mundial o interesse de entrar no mercado brasileiro, e para minha sorte eu tenho uma pessoa, uma amiga, uma conhecida, que ela é uma amiga em comum com o do CEO do Outhoot Mundial. Então ela acabou fazendo a ponte. Eles tinham o interesse de ter alguém que preferencialmente fosse atleta, para entender realmente a perspectiva do atleta. Isso para eles era uma questão muito importante, que não tivesse um portfólio de eventos muito abrangente, para que evitasse que o Outhoot fosse somente mais uma prova para esse organizador local. Então, enfim, a gente acabou conversando, os perfis acabaram se encaixando, e foi um processo relativamente rápido. A gente começou isso no início do ano e em agosto já tinha tudo definido. Então foi assim que eu acabei me aproximando, e na verdade até um ponto interessante, assim, uma história curiosa. A primeira vez que eu fiquei sabendo do Outhoot foi em 2013,
2013, se eu não me engano, porque o meu irmão estava em viagem, ele estava em Nice, e por coincidência, naquele dia que ele estava em Nice, era a chegada do Othut Alps. Então ele me mandou uma série de fotos e de vídeos, então foi o primeiro contato que eu tive com o Othut, e não imaginava que depois de alguns anos eu me tornaria um organizador do evento do Othut Brasil. Pois é. Você chegou a participar de algum já? Esse ano eu tive no Othut de Bormio, na Itália, no norte da Itália, e participei mezzo como atleta, mezzo como organizador. Eu dividi parte dos dias como fazendo parte aí da estrutura de organização e parte como atleta. O meu irmão participou, se eu não me engano, em 2017 ou 2016 da edição dos Alpes, e aqui em São Paulo já estava pegando aí popularidade e tal. Ele foi com a turma do Igor Lagens e não sei o quê, e adorou, né? Realmente, enfim, a prova é fabulosa, e esse é o grande conceito do Othut, e eu queria que você falasse um pouco disso. É uma prova onde, eu não sei se isso é um slogan, enfim, mas assim, durante uma semana ou 3 dias, né, mas naquela época meu irmão participou dessa de uma semana, você tem uma assistência total fora da prova, dentro da prova, então você é como se você estivesse vivendo na pele de um ciclista profissional de um Pro Tour. É isso o conceito. Exatamente, Michel. Hoje o Othut é considerado o evento de ciclismo amador de maior prestígio no mundo. E esse prestígio ele foi conquistado muito em função dessa questão que você comentou. A gente cria toda uma estrutura para que o atleta se preocupe única e exclusivamente em pedalar. Ele vai ter toda uma estrutura de apoio que ele só encontraria num evento profissional. E a gente valoriza muito a questão da experiência do atleta também no momento que ele está fora da bicicleta. Como são eventos de alguns dias, né, de 3 ou de 7 dias, o atleta, de certa forma, ele fica imerso durante todo esse período no evento. Então, a gente valoriza e cria todo um ambiente, uma estrutura para que não só ele tenha essa perspectiva de que ele estaria com uma estrutura de um evento profissional, de um ciclismo profissional, mas também uma série de outras ações que a gente promove para que esse período seja de 7 ou de 3 dias seja realmente vivido com intensidade, né? Desde happy hour com os atletas, que é o momento que eles fazem um networking bastante interessante, e isso eu acho um ponto que vale a pena a gente mencionar. O perfil do atleta que participa do Othut é um atleta aí na faixa dos seus 40, 45 anos, normalmente eles têm têm posição de direção, são CEOs, são executivos de grandes empresas, então eles usam também o ciclismo como não só como uma atividade esportiva, mas também uma atividade de networking, e a gente acaba de alguma forma estimulando isso também nos nossos eventos. Muito bacana. O Othut começou em 2011 com Alpes, como você falou, depois eu acho que a lógica foi que partiu para o Pirineus. Ele chegou a ter nas Dolomitas, né? Porque eu dei uma olhada agora no site do Othut. O das Dolomitas hoje, quer dizer, hoje não, né? 2020, o calendário 2020, ele é só de 3 dias, mas ele chegou a ter um de 7 dias, não era? Chegou a ter de 7 dias nas Dolomitas, e também tivemos de 7 dias nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos tem somente eventos... Isso, exatamente. Aí hoje nós temos alguns eventos nos Estados Unidos, mas todos eles de 3 dias. Bacana. E para o ano de 2020, enfim, é muito bacana, né, cara, esse processo aí de expansão, é legal a gente acompanhar. Eu dei uma olhada no site de vocês, Oman, no Oriente Médio, né, são 2 provas nos Estados Unidos, inclusive a prova de Asheville na Blue Ridge Parkway. Eu pedalei lá quase que ela inteira uma vez, cara, é sensacional. Ela fez parte há muitos anos atrás do finalzinho do Race Across America. Enfim, uma estrada sensacional, fabulosa. Aí tem na China, que deve ser espetacular, tem nas Dolomitas, né, na Itália, tem na Suíça, claro, tem que ter lá, e ano que vem vai ser em Crans-Montana. Tem a do Brasil, que, muito orgulho ter a prova aqui, aí a gente vai falar agora do percurso. Tem no Mont Ventoux, na França, e tem uma no México. Não lembro agora qual é o nome lá da cidade, mas tem uma no México. Cara, já são 9 localidades, né? São
9 provas de 3 dias, as 2 de 7 dias, e ainda tem esse modelo que eu não sabia que existia, eu acabei descobrindo aí antes da gente começar a gravar aqui, quando eu estava pesquisando um pouco, são as provas compactas. São provas curtas que acontecem em paralelo às provas de 3 dias, não é isso? Exatamente. Na verdade, o percurso ele é compacto com o intuito de fazer com que aquele atleta que tem o desejo de participar de um evento do Autoroute, mas por alguma questão, seja de uma limitação de condicionamento físico ou algo semelhante, não conseguiria encarar o percurso original. Então ele tem a opção de se inscrever para o percurso compacto, em que basicamente ele vai ter a maior parte do trecho idêntico ao percurso original, mas ele vai ter uma distância um pouco reduzida e uma redução também no ganho de altimetria. Então a gente procura ao máximo manter o mesmo trajeto do percurso original, e aí normalmente a penúltima e última montanha a gente acaba excluindo para que ele não tenha uma exigência em termos de condicionamento físico tão grande quanto do percurso original. E aí, só reforçando, Michel, o percurso compacto ele tem uma quantidade limitada de inscrições, normalmente são 50 inscrições por evento, e nem todos os eventos têm um percurso compacto, porque aí envolve uma questão de logística de percurso e tal, então nem todo local permite isso. Vocês, por acaso, não vão ter no ano que vem ainda, né? Pelo menos para 2020, não. Então, teremos. Isso foi uma coisa que até acho que vale a pena a gente detalhar um pouco. Nós fizemos um evento teste, a questão de 3 semanas atrás, aqui em Santa Catarina, basicamente com 2 propósitos. O primeiro era validar o percurso, e aí tanto o percurso original quanto a viabilidade de fazer um percurso compacto. E o segundo objetivo do evento teste, que foi um evento bem pequeno, só para alguns atletas convidados, era começar a produzir material para divulgação do evento, né? Esses vídeos, fotos. Então, esses 2 objetivos foram alcançados aí com sucesso, e a gente, então, para 2020, a gente vai fazer o anúncio também do percurso compacto. Interessante, legal. Qual é a distância do percurso integral, sei lá, o percurso total das 3 etapas do ano que vem? Vamos lá, a primeira etapa, que acontece no dia 11 de setembro, ela vai ter o percurso original, tá? 93 quilômetros e 2.250 metros de ganho de elevação. A segunda etapa são 114 quilômetros, então é a nossa etapa rainha, com 2.900 metros de ganho de elevação. E a terceira etapa, eu não sei se você sabe, Michel, mas nos eventos de 3 dias, a terceira etapa do Autoroute sempre é um contrarrelógio individual. Exatamente, então é uma etapa curta, que no nosso caso vão ser 15 quilômetros com 350 metros de ganho de elevação. Bacana. A escolha do local me parece meio óbvia, né, vindo aí de vocês, mas conta aqui como é que também foi essa definição, já que eu entendo que vocês também não podem definir sozinhos, né? Vocês têm que agradar as expectativas ou os critérios do Autoroute mundial. Você tem que conseguir conciliar a viabilidade técnica e, claro, conciliar também a oportunidade aí para estar conseguindo apoio no local onde vocês vão fazer a prova, né, dos órgãos públicos e tudo mais. Como é que vocês chegaram a essa definição? Foi fácil? Vocês chegaram a cogitar um outro local? Foi de cara a sugestão deles mesmos por conhecerem a Serra do Rio do Rastro, pelo menos pela internet ou pelas imagens, né, que são lindas? Como é que foi a definição desse percurso? Então, essa é uma ótima pergunta, Michel, porque no primeiro momento pode parecer que é uma decisão simples, né? Mas isso envolve muitas variáveis e nunca é uma decisão tão simples quanto parece, porque a gente tem que levar em consideração que o Autoroute, pelo perfil da prova, pelo perfil do evento, que a gente trabalha muito a questão da estrutura à disposição do atleta, isso envolve tem um impacto direto na decisão onde eu vou montar
a village do evento, né? A gente não faz simplesmente uma expo, como acontece em alguns outros eventos esportivos, a gente tem realmente uma village que tem também a parte de expo, a parte mais comercial, com os nossos apoiadores, patrocinadores e tudo mais, mas tem, além disso, tem toda uma estrutura de serviços, de conveniências e comodidade para os atletas. Então, isso tem um impacto direto na decisão do local. Uma outra questão que é fundamental, e isso eu fiz questão, foi uma questão pessoal minha, eu, como atleta, eu tinha o seguinte posicionamento, que eu queria ter o percurso assim, mais desafiador e incrível que eu pudesse disponibilizar para os atletas que fossem se inscrever. E aí, obviamente, que isso envolve algumas complexidades logísticas, porque quando a gente pensa em Santa Catarina, assim, a gente tem lugares maravilhosos para pedalar e a gente felizmente conseguiu incluir esses lugares nos percursos. Então, só para citar alguns, né? Então, na primeira etapa a gente tem como cereja do bolo a chegada no topo do Morro da Igreja. Na segunda etapa a gente incluiu a Serra do Rio do Rastro, e na terceira etapa que vai acontecer, então as duas primeiras, né, aconteceram na Serra Catarinense, a terceira e última aconteceram em Florianópolis. A gente faz a largada do contrarrelógio de cima da Ponte Hercílio Luz, depois de praticamente 30 anos dela fechada, ela está sendo restaurada e está com os preparativos finais para a reabertura. Então a gente vai ter esse privilégio de poder largar de cima da ponte, terminando em cima do Morro da Cruz, que tem uma visão maravilhosa de toda a parte central de Florianópolis. Então, para que a gente pudesse colocar esses lugares que são fantásticos para pedalar, isso envolve uma complexidade logística um pouco maior. Mas aí, conversando com o CEO mundial do Otroute, e ele também é ciclista, quando ele falou assim, poxa, Fernando, eu como ciclista, eu prefiro ter a perspectiva, a possibilidade de pedalar em lugares que eu vou guardar para o resto da minha vida, na minha memória, ainda que eu tenha a questão de deslocamentos e tal, que é uma coisa que a gente precisa equacionar, do que pedalar em lugares que não são tão maravilhosos, mas é que eu tenho uma comodidade maior em termos de logística. Então, quando ele me falou isso, eu tive a certeza, Michel, que eu estava no caminho certo de fazer de tudo para incluir a Serra Catarinense no percurso. Então, esse é um outro ponto muito importante na definição do local. Uma outra questão muito importante é a questão do calendário, né? Então, tentar evitar ao máximo de conflitar com outros eventos, não só de ciclismo, mas de outros eventos esportivos de uma forma geral, porque a gente precisa em alguns momentos, ter vias fechadas, precisa ter o apoio do poder público, das autoridades, e a gente sabe que datas conflitantes acabam sendo muito mais complicados de equacionar. Claro. E por fim, acho que um outro ponto não menos importante, que você também mencionou, é de ter o apoio das autoridades. Isso é fundamental, um evento com a complexidade, com o porte do Otroute, a gente não consegue fazer sem ter o apoio das prefeituras, do governo estadual, Polícia Rodoviária Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Turismo e assim sucessivamente. Então, felizmente, a gente tem um acesso excelente com todas essas autoridades aqui em Santa Catarina e isso é fundamental para viabilizar o evento. Esse Village, ele vai ser montado, então, em um local só e no terceiro dia, que é em Floripa, aí que não tem mais Village, é isso que eu entendi? Então, isso é uma característica interessante do Otroute Brasil. É o único evento de 3 dias do Otroute no mundo inteiro que ele vai ter 2 cidades sede, né? Então a gente tem a primeira e a segunda etapa acontecendo na região da Serra Catarinense, então a cidade sede vai ser Urubici, e aí a terceira e última etapa acontecendo em Florianópolis e consequentemente então a nossa cidade sede passa a ser Florianópolis. E aí vocês vão ter que mudar a estrutura, quer dizer, vão ter que ter na verdade 2 estruturas, é isso? De Village. A gente vai ter 2 estruturas, uma em Urubici e uma em Florianópolis, e aí, após a segunda etapa, a gente faz toda a parte de transfer dos atletas e respectivas bicicletas, é uma demanda nossa como organizador de fazer toda essa transferência do público todo da Serra Catarinense de volta para Florianópolis. Então o ciclista, ele não precisa se preocupar como é que ele vai largar em Urubici no primeiro dia e depois de 2 dias ele vai estar em Floripa, ele vai ter o translado para poder largar o contrarrelógio final.
Na verdade, foi até bom você tocar nesse ponto, Michel, porque às vezes pode surgir um pouco de dúvida. Vamos pensar no seguinte, o translado, eu vou dividir ele em duas situações. O evento começa em Urubici, o atleta precisa estar em Urubici no dia 10 de setembro para o briefing, para retirada de kits e tudo mais, para o jantar de massas e assim sucessivamente. Então, é responsabilidade do atleta chegar em Urubici no dia 10. Isso. O que nós, como organizadores, vamos proporcionar é um serviço adicional. Então, quando o atleta entrar na nossa plataforma de inscrição, ele vai ter a opção de contratar alguns serviços opcionais. Por exemplo, pacote de acomodação, o translado do aeroporto de Florianópolis até Urubici, o seguro, se eventualmente ele quiser cancelar a inscrição dele. Então, tudo isso ele tem como serviços opcionais e ele opta ou não por contratar. Então, essa é uma parte do translado enquanto serviço que ele contrata. O translado do aeroporto de Florianópolis até Urubici no dia 10 e depois, no dia 13, após a última etapa em Florianópolis, o translado dos hotéis oficiais para o aeroporto para que ele possa se deslocar para suas cidades de origem. Então, esse é um serviço opcional e aí o atleta ele tem a opção de contratar ou não e vai pagar pelo serviço. O que nós, como organizadores, oferecemos, e aí nesse ponto não tem custo algum para o atleta, é o translado após a etapa 2 de volta para Florianópolis, porque é um translado entre as etapas. E aí é uma responsabilidade minha de oferecer isso para o atleta, e aí com toda a comodidade, conveniência que a gente vai estar construindo isso para o atleta, e obviamente que então esse translado especificamente não tem custo entre a etapa 2 e a etapa 3. Tá. Eu estava olhando aqui no calendário, eu achei que fosse sexta, sábado e domingo, é quinta, sexta e sábado a prova então. Não, na verdade, a primeira etapa começa na sexta-feira, então é sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13, mas na quinta-feira o atleta já precisa chegar para pegar o kit dele, para participar do briefing, jantar de massas e assim sucessivamente. Então o evento começa na quinta, mas a primeira etapa efetivamente, ou seja, o atleta começa a pedalar na sexta-feira. Legal. Fala um pouquinho aí sobre, você já disse aí como é que chegou a escolha do percurso, fala um pouquinho aí sobre esse reconhecimento que vocês fizeram aí agora, e eu sei que você conhece bem a região aí e tal, mas quais são os pontos altos, ou quais são as grandes dificuldades, ou mais interessante ainda, no site do Autoroute já tem disponível o percurso com altimetria e tudo mais pro interessado? Ou ainda não? Quando o nosso bate-papo for por ar, com certeza sim. Legal. E aí, deixa eu até explicar como é que a gente fez todo esse processo. Nós abrimos o processo de inscrição para todos os eventos do Autoroute em 18 de setembro, e aí o primeiro questionamento que surge, naturalmente, é em relação ao percurso. Nós tomamos o cuidado, Michel, de não divulgar o percurso sem ter 100% da certeza que ele estaria validado. Então, por conta disso, nós fizemos o evento teste a questão de 3 semanas atrás, e a partir daí então a gente começou a trabalhar todo um processo de divulgação oficial do percurso, tá? Então a gente tomou esse cuidado de só divulgar antes de ter a certeza que ele estava validado. Tá? Bom, então respondendo um pouquinho mais do detalhe, como que vai funcionar a questão do percurso. Sim, a gente tinha basicamente alguns objetivos, né? O primeiro é que a gente tivesse um ganho de elevação significativo, então era fundamental que nós conseguimos incluir em cada uma das etapas algumas montanhas. A segunda preocupação é com relação ao fluxo de veículos, então a maior parte do trajeto vai estar com trânsito aberto, obviamente que a gente vai estar com os batedores da Polícia Rodoviária nos acompanhando, com todos os carros do comboio da organização, mas a maior parte o trânsito vai estar aberto, então a gente queria também ter um percurso em que tivesse um fluxo de veículos muito baixo. E aí, obviamente, também ter qualidade de asfalto, paisagens, tudo isso que acaba contribuindo positivamente para que a gente tenha um percurso que agrade os atletas. Então, no primeiro dia, no dia 11 de setembro, a primeira etapa, nós saímos do centro de Urubici, percorremos a SC-110, que é a estrada que vai em direção à BR-282, fazemos um retorno, voltamos para Urubici, pegamos a estrada, que é a SC-370, em direção à Serra do Corvo Branco, até o final do asfalto, retornamos e então subimos
o Morro da Igreja, que, como eu falei anteriormente, é a cereja do bolo da etapa 1. São 16 quilômetros bastante duros. Para quem conhece, ou para quem não conhece, né, é uma subida que ela é muito irregular em termos de ganho de percentual de inclinação. Exatamente. Então tem alguns trechos que você, ainda que você esteja indo em direção ao topo, você tem alguns trechos até em descida, mas em compensação você tem trechos batendo 20% de inclinação. Então é uma subida bastante desafiadora que demanda um condicionamento físico relativamente elevado, mas a subida, a chegada no topo, lá na área do SINDAC, é uma área de segurança nacional, uma área da aeronáutica, e aí a gente teve toda uma série de permissões especiais para terminar a etapa lá em cima. A vista lá em cima é maravilhosa, é fantástica, para quem conhece sabe do que eu estou falando. Esse percurso, ele tá dentro do 180 do Fodaxman? A subida do Morro da Igreja, são os últimos 16 quilômetros da corrida do Fodaxman. Ah, claro, então, que termina no Morro da Igreja, certo. Exatamente. Então, uma parte do percurso da bike que a gente vai ter do percurso do Haute Route, ele é o início do percurso da corrida do Fodaxman. Tá, legal. Fernando, fechar o percurso completamente é inviável, não foi uma exigência do Haute Route, porque o meu irmão comentou isso, né? Na prova dos Alpes o percurso era aberto, mas claro, os caras estavam na Suíça e tudo mais. O meu irmão em alguns momentos até achou que, enfim, que poderia ser um pouquinho mais seguro, mas no geral ele falou que não tem, claro, nem como comparar com uma prova no Brasil. Como é que vocês vão resolver essa questão? Eu já entendi que passa pouco carro, que vocês vão fazer a prova aí também num horário que não é o horário de maior movimento. Que horas que larga o Haute Route? Então, depende da etapa. As duas primeiras largam às 7 horas e a terceira larga um pouquinho mais tarde, às 8h30. Desculpe, 8 horas. 8 horas. São uns 15 quilômetros só. Como é que vocês estão se preparando, ou como é que vocês estão imaginando que vocês vão resolver essa questão junto com os órgãos públicos, a polícia rodoviária e tudo mais? Tá. Bom, a questão de fechar o trânsito não é um pré-requisito do Haute Route. A gente tem essa preocupação de fazer um percurso em vias que tenha um fluxo baixo de veículos, mas não é um pré-requisito o fechamento das vias. A gente, felizmente, como eu comentei anteriormente, temos o apoio irrestrito da Polícia Rodoviária, então a gente vai estar com os batedores da polícia, eventualmente direcionando um ou outro carro que esteja no percurso, então a prioridade é para os ciclistas. A gente, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter, a princípio, Michel, somente 2 trechos que nós vamos fechar o trânsito, tá? Um é logo no trecho inicial da etapa 1, e aí é basicamente por um excesso de zelo, porque o fluxo de carros é muito baixo, mas é um trecho sem acostamento, então a gente vai fechar por conta disso. E é largado, está todo mundo aglomerado, né? Larga todo mundo junto, então tem aquele pelotão enorme, né? Exatamente. E o segundo trecho que a gente vai fechar o trânsito é na Serra do Edu Rastro, mas puramente uma questão de segurança, porque o percurso da etapa 2, nós vamos por cima da serra, então nós descemos primeiro a Serra do Edu Rastro, e aí ela vai ser um trecho não cronometrado, os atletas vão poder descer com calma para não se colocarem em situações de risco, e aí a partir do momento que eles fizerem o retorno e voltarem em direção ao Mirante da Serra do Rastro, ou seja, fizerem o trecho de subida, aí a gente retoma a cronometragem, mas esse trecho que a gente vai fazer da Serra do Rastro, tanto a via de descida quanto a via de subida, ela vai estar 100% fechada para nós, então os atletas vão poder pedalar com total tranquilidade e segurança. Mas em paralelo a isso, eu vou até compartilhar contigo, no evento teste a gente teve a presença da Julie, que é a nossa diretora mundial de operações do Haute Route, e ela ficou surpresa positivamente com relação ao fluxo de veículos. Eu falei, poxa, Fernando, vocês não têm veículos passando aqui por essas estradas, isso é fantástico. E realmente, isso é uma característica, para quem não conhece a Serra Catarinense, essa é uma característica da nossa serra. Então, o fluxo de veículos vai ser extremamente baixo realmente, Michel. Que bom.
Você falou dos trechos cronometrados. Explica aí para quem não está ligado ainda como é que funciona o sistema de competição do Haute Route. E já aproveita e fala das categorias. Vai ter categoria dupla? Então, vamos falar sobre essa questão. Deixa eu só dar um passo atrás, acabei esquecendo de comentar contigo sobre a questão da etapa 3, que aí a etapa 3, a gente vai largar de cima da ponte Hercílio Luz e o trecho inicial, antes de fazer a subida do Morro da Cruz, vai acontecer na Beira-Mar. E aí esse trecho da Beira-Mar vai estar também 100% fechado para os atletas, porque aí sim, a Beira-Mar tem um fluxo enorme de veículos e aí, no caso, a Guarda Municipal vai fechar o percurso para nós, tá? Então, eu acabei esquecendo de comentar sobre a etapa 3 e vai ter sim um trecho de fluxo de veículos aí fechado, tá? Legal. Bom, então, com relação à tua pergunta, o modelo de dupla aconteceu esse ano em Bormio, na Itália, e a gente chegou à conclusão que não é um modelo que teve uma adesão muito grande. Então, para 2020, a gente não vai ter nenhum evento do Haute Route com o formato de dupla. Então, nem o Brasil, nem outro evento vai ter esse formato. Uhum. Tá? Com relação ao sistema de cronometragem, Michel, a gente tem o atleta que vem para o Haute Route para competir, então ele tem uma perspectiva de competição, ele tem uma premiação não só após cada uma das etapas, mas também uma premiação geral no somatório dos tempos das 3 etapas. Existe a classificação geral e existe a classificação por faixa etária dentro do gênero, né? Então a gente segmenta masculino e feminino, obviamente. Mas também tem muitos atletas que vêm para curtir, que não estão preocupados com classificação, eles vêm com um grande grupo de amigos. Então todo o percurso, todo o trajeto ele é cronometrado. A gente disponibiliza no final de cada uma das etapas a ordem, né, a classificação dos atletas. Mas a gente tem esses dois públicos muito distintos. Tem os atletas que vêm sim para competir, visando as primeiras colocações, e a gente tem também o atleta que vem para curtir e não está preocupado com o tempo. Tanto que passam 10, 15, 20 minutos nas nossas feed stations, que são praticamente um banquete. A gente tem uma estrutura muito bacana de alimentação, então eles não se preocupam em, entre aspas, perder 10, 15 minutos e ficar batendo um papo, conversando com seus amigos e depois seguir no percurso. Uhum. E uma característica do Haute Route aí você me corrige também se eu estiver enganado, mas é que nessas descidas muito íngremes que podem representar algum perigo para quem quiser descer, enfim, correndo, valendo mesmo, vocês simplesmente anulam aquele tempo da descida. Então, o sujeito pode descer devagar, e aí, a hora que ele passa de novo num tapete de cronometragem após a descida, o tempo dele segue correndo de novo. Vocês cancelam aquele tempo para justamente não estimular que o sujeito se mate na descida. Exatamente. Obviamente que isso a gente não aplica em todas as descidas, mas claro, nas descidas mais perigosas, sim. E é por isso que a gente vai fazer esse procedimento na Serra do Rio do Rastro. Claro. A descida da Serra do Rio do Rastro vai estar com a cronometragem parada. Isso, isso eu acho interessante esse conceito, porque infelizmente muita gente não tem aí a capacidade de distinguir, né, cara? Assim, eu vou me arriscar aqui para ganhar 1 minuto na descida e o cara às vezes acaba causando um problema enorme para quem organiza a prova e para os outros competidores. Bom, as inscrições estão abertas no próprio site do Haute Route, não é isso? Uhum. Isso, correto. É hauteroute.org. As inscrições do Haute Route Brasil e de todos os outros eventos estão abertas desde 18 de setembro. O Haute Route sempre foi uma prova, pelo que eu soube aí dos meus amigos que primeiro participaram da prova, eu acho que já tenho amigos aí que participaram talvez desde a edição inaugural e tudo mais, é uma prova bem restrita, é uma prova bem exclusiva, ela foge também dos padrões de Gran Fondo, de L'Etape e tudo mais, você não vai largar com 15 mil pessoas nunca um Haute Route. Explica um pouco também sobre esse conceito e qual que é o limite de inscritos da prova aqui do Brasil. Uhum. Esse é um ponto muito importante, Michel, porque isso está diretamente alinhado com o tipo de prova que a gente quer entregar para os atletas, né? Então, eu não consigo trabalhar um evento diferenciado, um evento premium, e trabalhar uma série de experiências, de conveniências, de comodidades, se eu tiver 10 mil atletas largando. Isso é inviável. Então, a gente tem um limite técnico de 500 atletas, não mais do que isso, largando no Haute Route Brasil, exatamente
justamente para ter essa certeza e a garantia de que a qualidade do evento ela vai ser preservada, né? Então, obviamente que isso se reflete no valor da inscrição, né? Então, a gente tem consciência que também é um valor diferenciado e ele é um valor que está alinhado exatamente com a nossa proposta de evento, né? Então, você nunca vai encontrar um evento do Outro com mais do que 500 atletas num evento de 3 dias, por exemplo. Entendi. Bom, faz parte e aí, né, só a gente raciocinar um pouco, consegue entender que se tivesse aí 20 mil pessoas participando, claro que as inscrições tenderiam a ser mais baratas, mas em compensação a experiência muda. Não necessariamente seja ruim, porque aí cada evento, né, e cada competidor escolhe o que quer participar ou o que quer ter, né? A gente pode usar aí como exemplo a São Silvestre, né? É uma prova que cresce a cada ano e as pessoas buscam, e claro, não tem nada a ver com uma prova de luxo, uma prova exclusiva, mas tem uma grande festa e tem gente que procura isso, e de novo, por isso que eu acho que o conceito do Outro chegando aqui no Brasil, ele só vem agregar justamente porque é um serviço premium, é uma prova diferenciada, num percurso que, enfim, é fabuloso, né? Ainda não tive aí, mas eu vou estar em breve e com certeza vou participar dessa prova, porque eu acho que todo mundo que curte pedal tem que participar, tem que pedalar uma vez na Serra do Rio do Rastro, e pedalar com essa estrutura que vocês vão oferecer, cara, não tem coisa mais legal, né, do que você poder participar de uma prova com esse nível aí de conforto, do ponto de vista de tudo, exceto, né, das subidas e da dificuldade que você vai ter, mas para quem gosta de pedalar, esse é o grande barato. É isso, cara, que bom. Eu acho que a gente já falou aí um pouquinho de tudo. Você quer dar mais um último recado? Deixa eu te perguntar uma coisa. O cara que está ouvindo aqui, e a gente tem ouvintes no Brasil todo, talvez algumas pessoas não conheçam o Outro, então eu aconselho, dá uma googada aí, dá uma olhada nos vídeos do YouTube, né? O próprio site do Outro tem alguns vídeos, é de fato uma prova muito legal. Vocês já têm um Instagram aqui do Outro Brasil, né? Exato, já temos. Legal. Tem um programa de embaixadores também do Outro. E por enquanto a gente só tem embaixadores, tá cheio de embaixadores brasileiros, mas que participaram só das provas lá fora porque não teve uma prova aqui. Esses embaixadores, eu imagino que vocês já estejam também em contato com eles. Eles já devem ter também, alguns deles experimentados, né, o percurso. Eles também são facilitadores, eles também conseguem de alguma maneira auxiliar, talvez em dúvidas ou enfim, explicar para as pessoas que por acaso estejam interessadas e que podem achar que não, mas será que eu consigo? Será que eu aguento? Como é que eu faço? Como é que a gente faz para desmistificar um pouco um percurso de 222 quilômetros e 5.500 metros de ascensão? Esse é um ponto muito importante, Michel, e esse é o principal papel do embaixador, tá? Então, falando um pouquinho sobre os embaixadores, esse é um programa global do Outro, não é uma ação só do Brasil. Nós temos, para 2020, 109 embaixadores dos mais variados países, e o Outro, ele é uma prova global, então só para te dar algumas estatísticas, na maioria dos nossos eventos na Europa, a gente tem entre 40 e 45 nacionalidades diferentes participando. Então, é óbvio que a Europa tem uma dinâmica diferente, os países são muito mais próximos, a gente, muito provavelmente, aqui no Brasil vai ter um número um pouco menor em termos de quantidade de nacionalidades, mas é um evento global. Então, a gente tem 109 embaixadores que têm entre as suas atribuições exatamente esse papel que você comentou, de desmistificar e de compartilhar o conhecimento que eles têm, porque a maioria deles já participou de algum evento do Outro e compartilhar essas experiências com quem não conhece, ainda não está muito familiarizado com o Outro. Então, aqui no Brasil, nós temos 5 embaixadores. Posso até mencionar o nome deles? Tem algum problema para você mencioná-los ou não? Claro que não. Tá, então vamos lá. São 2 mulheres, a Isabelle de Holanda e a Ana Lídia Borba.
As duas participaram do primeiro evento teste que nós fizemos, a questão de 2-3 semanas atrás. E depois nós temos o André Gracindo no Rio, o Tonon, no interior de São Paulo, e o Beto Liber, o Cláudio Tonon e o Beto Liber em São Paulo. Esses são os nossos 5 embaixadores que têm feito um trabalho fantástico de realmente promover o OutRoute aqui no Brasil, né? Porque, como você comentou, nem todo mundo ainda está familiarizado com a prova então os embaixadores têm essa missão de tirar dúvidas, esclarecer, organizar eventos de divulgação e de promoção. Então a gente já fez uma série de eventos. Aliás, essa é uma característica também muito bacana do OutRoute. A gente tem o evento principal acontecendo em setembro do ano que vem, mas a partir de agora até setembro a gente vai ter uma série de eventos de divulgação e de promoção, sejam com os nossos embaixadores, sejam com os nossos patrocinadores, sejam com parceiros. A gente tem um programa de parceria muito bacana também com assessorias esportivas, com operadores turísticos e bike shops. Então eles se tornam nossos parceiros na divulgação e na venda das inscrições. Então a gente vai ter um calendário bastante intenso, e aí para o ouvinte que está nos acompanhando, é muito bacana porque não vão faltar oportunidades de eles conhecerem o OutRoute, conversarem com os nossos embaixadores, enfim, saberem mais sobre o nosso evento. Ótimo, porque eu acho que essa é uma parte importante e foi um dos trabalhos que eu acho que o Letap lá atrás fez muito bem feito, que é exatamente desmistificar um pouco. Claro, o cara não pode começar a pedalar semana passada e querer fazer a prova, né, no dia seguinte, mas é uma prova viável para qualquer ciclista aí que tenha o mínimo de preparo. E claro, hoje em dia com a febre aí das assessorias e com os clubes de ciclismo proliferando aqui no Brasil, também é interessante que a pessoa procure aí algum tipo de orientação para que possa curtir uma prova dessa, né? Porque aí é um desperdício o cara investir tempo treinando, dinheiro e tempo ausente da família para ir para um evento desse e sofrer e, enfim, né? E não curtir os momentos que uma prova dessa, que o pedal proporciona num lugar maravilhoso como a Serra Catarinense. Bom, OutRoute Brasil, como é que é o nome do Instagram, Fernando? OutRoute Brasil, OutRoute _ Brasil. Ah, tá, OutRoute _ Brasil, vou colocar o link no post do episódio de hoje. Para terminar, você... claro que você é suspeito para dizer, mas faz aqui um convite para a galera, por que as pessoas deveriam experimentar o OutRoute Brasil em 10 a 13 de setembro de 2020. Bom, Michel, como você bem falou, eu sou suspeito, mas eu acho que tem alguns pontos muito importantes que eu gostaria de compartilhar e de convidar o teu ouvinte a pelo menos olhar com carinho o nosso site e conhecer um pouco mais a prova, e serão todos muito bem-vindos. O primeiro ponto é que isso já é uma característica que eu tinha na organização do FODAXMA e que eu fiz questão de trazer também para o OutRoute, que eu monto todo o evento, eu estou estruturando o OutRoute na perspectiva de atleta. Eu sou atleta, então eu sei o que um atleta espera quando ele se inscreve para um evento. Então isso eu acho que é um ponto muito importante, isso eu sei que acaba fazendo diferença nos detalhes. E segundo, é que a gente vai ter a oportunidade de disponibilizar uma estrutura fantástica para os atletas pedalarem em talvez dos lugares mais icônicos que a gente tem do ciclismo nacional. E vou fazer minhas as palavras da Julie, a nossa diretora global de operações, quando ela esteve aqui no evento teste, e ela presenciou o Morro da Igreja e a Serra do Rastro. Ela falou: Fernando, esses dois locais especificamente não deixam em nada a desejar para as montanhas mais icônicas que a gente tem na Europa. Então, quem ainda não teve oportunidade de pedalar nesses dois locais, é uma oportunidade de ouro de você fazer isso com toda uma estrutura de conveniência, de comodidade à disposição, né? Ah, sem dúvida, cara. Que bom. Cara, parabéns pela sua iniciativa, parabéns aí por ter topado esse desafio. Fala aí agora, vamos dar uma oportunidade aí para você já mencionar quem que já está com vocês dentro do projeto, quem que está apoiando aí, a prefeitura, o governo, se já tem alguma marca aí apoiando vocês.
Tá, com relação às autoridades, talvez até esqueça de algumas, mas vamos lá. A Prefeitura de Florianópolis é um grande apoiador e incentivador, a Prefeitura de Urubici, Prefeitura de Lauro Miller, que são 2 cidades lá na Serra Catarinense. Urubici vai ser uma das nossas cidades base, mas Lauro Miller é a cidade onde está a Serra do Rastro. A gente tem um apoio restrito dessas prefeituras. Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Militar, Guarda Municipal, as Secretarias Municipais de Turismo, as câmaras municipais dessas 3 cidades que eu mencionei, o próprio ICMBio, que é o órgão que é o responsável pelo Parque Nacional onde está o Morro da Igreja, a Aeronáutica nos dando também o acesso ao topo do Morro da Igreja. Enfim, são muitas autoridades, eu tenho receio até de esquecer de alguma delas, tá, Michel? Com relação aos patrocinadores, a Specialized é a nossa patrocinadora para o Outhood Brasil, e temos mais 2 patrocinadores na área de nutrição, que é a WeNuts e a Mother Nutrients, que são nossos parceiros, vão estar disponibilizando toda a estrutura dos feed stations durante as 3 etapas do evento. A gente tem algumas outras negociações bem avançadas, mas como ainda não estão concluídas, a gente deixa para um segundo momento fazer a divulgação. Então logo o processo esteja definido, a gente vai divulgar isso nas redes sociais e no próprio site também. Que bom, cara, bacana que já ter o apoio aí dessas marcas, né, marcas fortes, marcas importantes. Na Mother, muito legal, o posicionamento da Mother é muito interessante aí, com uma abordagem aí bacana aí sobre as proteínas veganas, a Specialized, não precisa nem dizer, e o WeNuts, e que bom, cara, que você conseguiu também o apoio de todas essas prefeituras e todos esses órgãos. Cara, Florianópolis está super receptivo, né? Já faz anos que o Ironman aí movimenta muito a cidade. Você acha que a história aí do Ironman também serviu, o Ironman de Floripa também serviu para abrir os olhos aí das prefeituras, né? Claro que já mudou de prefeito aí várias vezes, mas para abrir oportunidade, abrir brecha para que os eventos esportivos se proliferem aí na cidade. Com certeza deve ter milhares de outros eventos aí também de surf, acredito que de tênis por conta do Google e tal. Você acha que também teve alguma influência? Porque, cara, dá até inveja, né? Tudo bem que São Paulo tem bastante coisa, Rio de Janeiro tem bastante coisa, mas o fato de ser uma cidade tão icônica, uma cidade bacana, uma cidade bonita, uma cidade privilegiada aí do ponto de vista natural, também ter bastante eventos esportivos e icônicos como o Ironman e agora o Outhood, que se der tudo certo veio para ficar. Você acha que teve alguma influência? Como é que é na hora de sentar e conversar com eles? É mais fácil? Olha, Michel, eu não sei se seria mais fácil, mas é fato que Florianópolis é uma cidade com uma vocação esportiva muito forte e nesse cenário o Ironman tem um papel fundamental, isso é inegável. Eu acho que sim, isso acaba influenciando positivamente na visão e na perspectiva das autoridades. Eles entendem o quão benéfico é para a cidade, para a comunidade ter um evento desse porte acontecendo, então isso de certa forma facilita. Mas aí eu tenho até que fazer aqui um parênteses, isso também tem um papel fundamental do meu sócio, que ele tem um acesso fantástico junto às autoridades, ele é desse meio de entidades empresariais aqui de Florianópolis, então isso certamente abriu muitas portas para a gente chegar com um evento do tamanho, da magnitude, da complexidade que na organização do Outhood. Então, eu acho que foi aí a combinação de vários fatores que acabaram sendo muito favoráveis. Que show. Cara, então ótimo, muito obrigado, Fernando, boa sorte, as inscrições estão abertas, as inscrições são limitadas, atenção, tem mudança de lote ou o valor é único, é dolarizado, como é que funciona no caso do Outhood? Então, o valor é único. Quando o atleta ele entra na plataforma mundial do Outhood, ele tem a opção de escolher o pagamento em euro ou dólar, então o valor está vinculado à moeda estrangeira.
As inscrições, como você comentou, estão abertas. A gente tem um acompanhamento de lotes, mas não há mudança de valores. Então, o primeiro lote a gente já concluiu, felizmente. E como você falou, são no máximo 500 inscrições. No caso do percurso compacto, somente 50 inscrições disponíveis. Então, para aquele atleta que quer participar, mas tem dúvida ainda se tem o condicionamento físico necessário, uma grande opção é acabar optando realmente por percurso compacto, e aí é um número até mais limitado de inscrições. Tá, então beleza. Não dá para esperar, né? Eu já tinha te dito isso, eu acho que vocês vão conseguir esgotar isso aí de uma maneira relativamente rápida, né? Muito embora o nosso fraco real esteja cada vez mais fraco, mas vamos lá, vamos acreditar. Legal, Fernando, boa sorte, parabéns aí pela iniciativa, manda aí lembranças aí para os seus sócios, e no ano que vem eu tô aí para competir junto aí com mais pessoas, mais 499 pessoas. Eu quero fazer parte dessa história de estar pedalando na Serra do Rio do Rastro aí com um monte de gente legal. Maravilha, estou te esperando aqui, vai ser super bem-vindo, você e os teus ouvintes também. Te agradeço novamente pela oportunidade, você é um apoiador já há bastante tempo, Michel, inicialmente com o Fodax, mas agora com o Root, te agradeço de coração. Legal, cara, que é isso, é um prazer. Valeu, um abração. Um abraço. Bom, pessoal, mais um episódio bacana e para quem tá ouvindo o Endorfina aí há muito tempo sabe, eu sou super incentivador aí de qualquer iniciativa nesse sentido de estar estimulando os nossos esportes, as nossas modalidades aqui no Brasil. A gente precisa disso, e eventos de padrão internacional como o Outhoot, como o Letap Brasil, o próprio Gran Fondo são muito bem-vindos, e claro, as provas nacionais, as provas menores que alguns empresários estão lançando e estão fazendo rodar aqui, principalmente aqui na região de São Paulo e Rio, que eu tenho acompanhado, também merecem destaque, porque sem provas esse esporte de participação ele acaba minguando, e uma prova de padrão internacional como o Outhoot só vem a agregar. E pra mim, cara, que tô pedalando há mais de 30 anos e venho de uma época que a gente tinha muitos eventos de triatlon, não tinha nenhum evento de padrão internacional, por melhor que fossem as provas aqui no Brasil. A gente também não podia imaginar que um dia a gente teria Ironman, eu já disse muito isso aqui, muito menos provas de padrão gringo de ciclismo como essas aí que o Fernando está trazendo, como essa que o Fernando está trazendo. Então, cara, eu acho que a gente tem que prestigiar, a gente tem que dar realmente... bater palmas, porque a gente precisa disso, senão o Brasil nunca vai sair dessa mesmice aí nesses esportes pequenos como os nossos. Então a iniciativa é louvável. Obrigado pela audiência. Se você curtiu o episódio, vai lá e divulgue ele para os seus colegas. Se você curtiu o Fernando, se você quiser tirar alguma dúvida, vai lá no Outhoot _Brasil, também vou colocar o link no post do episódio de hoje no endorfinabr.com, para você passar a segui-lo e passar a se informar sobre a prova, se você tiver dúvidas, enfim, se você também quiser dar um alô para ele dizendo que curtiu, se eu esqueci de tirar alguma dúvida que por acaso você tenha, vai lá e pergunta para ele. Você viu que é um cara super acessível, e como ele é um atleta, e eu acho que isso faz toda a diferença, ele com certeza é bastante acessível e vai atender vocês aí e responder vocês em todos os sentidos. E é isso, pessoal. Se você acha que esse trabalho aqui vale, além da audiência de você, além do tempo que você despende aí ouvindo, seja no trânsito, na academia, no ônibus, no metrô, no avião, em cima da bicicleta, na esteira, se vale algum apoio financeiro, vai lá na plataforma Apoia-se de financiamento coletivo. Você acha o link também no meu site endorfinabr.com. À direita ali você vai ver um espaço amarelado, neon, para você não passar despercebido. Se você acha que vale a pena doar uma quantia mensal para o Endorfina, vai lá, que de quebra ainda você ganha um brinde ou uma camisa de ciclismo inédita da Join, feita pela Join, do meu amigo Sarran, ou uma camisa de corrida em apoio aí da On Running do Brasil. Muito obrigado a vocês, boa semana e até a próxima com mais um episódio do Endorfina. Valeu!
Este episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.